Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje, dia 7 de março de 2020, vamos continuar com a nossa série de programas, aulas de língua portuguesa, aulas de produção textual, aulas de literatura, enfim, vamos falar sobre redação e tem novidade no ar. Não perca, ainda hoje. Antes de começar nossa aula, quero chamar a atenção para um pequeno detalhe. Quero chamar a atenção para o detalhe importante a respeito do estudo da produção de textos. Vocês sabem que no YouTube existem diversas aulas sobre redação. Como fazer uma boa redação, como desenvolver uma boa introdução, um bom parágrafo. Isso tudo é muito importante. O que eu venho trazer aqui, o diferencial que eu trago aqui no nosso programa de hoje, é uma técnica de como você pode começar a fazer uma redação de modo que você não se perca nas ideias. Ou então eu venho apresentar uma técnica que evite aquela sensação de você pensar assim: como vou começar a escrever a minha redação? Você olha pro papel em branco, né? E você pensa, como é que eu vou estruturar o meu texto? Então, esta aula é para você. Lembrando que não adianta somente assistir aulas de redação. É importante a prática, é importante que você treine a redação, é importante que você treine a produção textual e tenha alguém para avaliar como você está produzindo. Deve haver alguém que avalie o seu texto de modo que sejam detectados os problemas redacionais, né, em nível microtextual, em nível macrotextual, e de forma que você possa produzir outras redações sobre o mesmo tema, de modo que você, à medida que você vai escrevendo novas redações sobre o mesmo tema, você vai, de certa forma, apagando aqueles problemas redacionais levantados já na primeira versão do seu texto. Então, a aula de redação ela é muito importante, mas é necessário também haver um treinamento para que você possa produzir textos e alguém possa avaliar as suas produções textuais. Você deve ter um curso de redação, ou seja, as orientações de como você deve produzir um texto. Você deve ter o acompanhamento de alguém para que possa avaliar suas produções textuais e também deve ter uma boa formação cultural, uma formação escolar, de modo que você tenha ideias, de modo que você tenha informações suficientes que dessas informações você vai extrair, você vai formular os seus argumentos para que você possa defender o seu ponto de vista. Esta aula é apenas uma pedrinha para que você possa construir o seu prédio de produção de boas redações para o Enem, para os vestibulares em geral, né? Concursos em geral, e também para você que está aprendendo a língua portuguesa como língua estrangeira. Daqui a pouco eu tenho uma promoção para você, mas antes vamos começar a assistir a nossa teleaula de hoje sobre produção textual. E vamos falar especificamente, da redação do Enem. Vamos lá! Então vamos começar a nossa aula sobre redação do Enem e vamos começar levantando os conhecimentos prévios. O primeiro conhecimento prévio que apresento para vocês é a formação escolar do aluno ou do candidato. A formação escolar necessária ultrapassa os limites de quaisquer aulas de língua portuguesa ou aulas de redação ou produção textual. Se o aluno tem excelentes aulas de produção textual, mas não teve uma formação sólida durante a educação básica,
ou seja, ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio, realmente ele terá problemas, né? Além disso, né, a formação escolar também, né, dialoga com aquilo que o aluno, por ele mesmo, procurou aprender, por meio de leituras, né, por meio de uma visão crítica da realidade, né? Por exemplo, vai escutar uma música, pense nessa música, o que essa música quer transmitir, não é? Então, quando nós consumimos música de qualidade, quando lemos livros de qualidade, nós temos que procurar refletir sobre o que estamos consumindo, não é? E, de certa forma, essa análise crítica, ela vai nos alimentar, digamos assim, de ideias essas que podem servir na hora de produzir uma boa redação, não é? O próximo conhecimento prévio importante para a produção de textos dissertativos argumentativos para o Enem é entender que o texto a ser produzido é um texto em prosa. O texto em prosa é um texto, né, no estilo natural, né, sem a sujeição à rima, ritmos, né, estrofes, métrica, aliterações. Então, um texto em prosa é um texto escrito em parágrafos, tá? É um texto escrito em parágrafos. Então, o parágrafo, né, é a principal parte, né, de um texto. Então, os parágrafos são partes do texto. E em cada parágrafo se observa uma ideia principal. Essa ideia principal é chamada de tópico frasal. Devemos lembrar, né, que os parágrafos eles se relacionam entre si. Esses tópicos frasais, essas ideias principais em cada parágrafo devem dialogar de alguma maneira. Quando você passa do primeiro parágrafo para o segundo, você está me dizendo o seguinte, que está havendo uma progressão, né, do texto, formando um todo, uma unidade de sentido. Então, o primeiro parágrafo apresenta o raciocínio geral, né, uma ideia principal introdutória. O segundo vai se relacionar com o primeiro, o terceiro com o segundo, numa cadeia de raciocínios, né? Agora, o que acontece é que o parágrafo ele é constituído não só de ideia principal, ele é constituído também de ideias periféricas ou ideias secundárias. Essas ideias secundárias, né, é que vão dar corpo a essa ideia principal, a esse tópico frasal, né? E o tamanho, Humberto, o tamanho dos parágrafos, eu tenho que escrever em 5 linhas, 4 linhas, 7 linhas. Isso vai variar de acordo com as circunstâncias, né? Um texto ele é formado por parágrafos curtos, longos ou intermediários, dependendo da ideia central desenvolvida pelo autor, né? Então, agora, em termos de redação do Enem, né, vamos pensar numa introdução com 4 linhas, 5 linhas, né, num desenvolvimento de 2 parágrafos, né, já vou falar sobre isso, né, a questão do fato exemplo a ser citado na argumentação, e a conclusão com 4 linhas, 5 linhas. Né? Quer dizer, 5 linhas, depende muito do que você vai escrever. Agora não vai colocar um parágrafo de 2 linhas, né? 3 linhas é um número assim, é muito pouco para o desenvolvimento de uma ideia de forma consistente em um parágrafo, tá bom? Outro conhecimento prévio a ser levado em conta é a noção de gênero discursivo, né? Eu levo em conta, no gênero discursivo, o texto que tem uma função social. Né? É a prática social da linguagem, que leva em conta não só as condições de produção desse texto, como as questões históricas, a questão do espaço, do tempo, né? Como também leva em conta o produtor desse texto. Não é? Eu estou explicando de uma maneira muito superficial,
Não é ideal, não, por favor, não façam críticas dizendo, poxa, que definição simplória é essa? É proposital, tá? Porque essa aula aqui trata-se de uma aula para o ensino médio, para alunos do ensino médio, ou candidatos que vão prestar o Enem. Então não é uma aula para um graduando de letras, tá? Então é para nós entendermos aqui como esse conceito de gênero discursivo importa para o Enem. Quando você vê lá, por exemplo, quando o candidato lê na redação, na proposta de redação, perdão, redija um texto dissertativo, argumentativo. Aí vai ficar só por isso? Não, ele já apresenta as condições de produção em modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre um tema tal, apresentando proposta de intervenção que respeita os direitos humanos. Então, todas essas informações, na verdade, são as condições de produção, né, do texto dissertativo, argumentativo, desse gênero discursivo pertinente para o Enem, para um exame nacional do ensino médio que vai selecionar candidatos para determinadas vagas nas universidades, sejam universidades públicas ou universidades privadas, tá bom? Outro conhecimento prévio importante também são os mecanismos de coesão textual, né? O que nós vimos na aula passada, que a coerência ela se reporta à questão do sentido, não é? Ela se reporta à questão do sentido do texto. E aí você leva, né? Você entende a coerência como o raciocínio lógico daquilo que você vai escrever, né? Diz respeito ao sentido global do texto e a sua interpretação por parte do receptor. E leva em conta a inferência, a informatividade, situacionalidade, enfim. A coesão textual não. A coesão textual, ela se reporta à ligação, à relação, aos nexos estabelecidos entre os elementos que vão constituir a superfície do texto como um todo, né? A coesão é explicitamente revelada por meio de marcas linguísticas, né? E possui um caráter linear, né? Uma vez que se manifesta na organização da sequência textual, né? A coesão é o elo entre os elementos superficiais do texto, né? Ela não é a condição necessária nem suficiente para que um texto seja texto. Porém, em se tratando do Enem, o uso de elementos coesivos dá ao texto maior legibilidade. Outro critério, outro conhecimento prévio importante, melhor dizendo, é a norma padrão, né? Assim como o candidato deve dominar os mecanismos de coesão textual, né? Seja mecanismo de coesão referencial e sequencial, o candidato também deve dominar a norma padrão da língua escrita em língua portuguesa, né? São aquelas regras gramaticais, né, prescritas pela gramática normativa. E por último, nós temos o edital. É de suma importância que o candidato leia atentamente as regras do edital. Bom, então, para continuar, nós vamos conversar agora sobre o assunto da produção argumentativa e vamos apresentar aqui as competências, né, levadas em conta na hora de uma redação ser corrigida. Nós temos 5 competências. Tá? Competências essas que são avaliadas em 5 níveis. Na verdade, 6 níveis, né? Porque tem o nível 0. Né? Tem o nível 0, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Esses níveis são levados em conta na hora de o candidato apresentar a proposta de redação, né? Apresentar a redação como um todo. E aí, nessa redação, na hora de corrigir a redação,
A banca leva em conta 5 competências. Competências essas que são, de certa forma, né, algumas delas estão presentes em algumas questões objetivas do próprio Enem. A primeira competência é demonstrar o domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa, ou seja, a norma padrão. Compreender a proposta de redação, ou seja, e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa, ou seja, aqui leva em conta a formação escolar do aluno, a vivência do aluno, os conhecimentos prévios do aluno, daquilo, né, que tudo isso vai dar ao aluno dados, informações, ideias para que ele possa defender uma ideia, uma tese, enfim, que eu vou falar daqui a pouco. A competência 3 se reporta à seleção, relação e organização e interpretação de informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Aqui já entra a nossa aula de hoje, não é? É uma técnica que eu vou apresentar, né? Na hora, para que o aluno não se perca, para que o aluno não pegue a folha da redação e pense, o que eu vou começar, como é que eu vou começar, né? Às vezes o aluno pega a folha da redação e diz, eu não sei como começar. Aí algumas aulas mostram modelos de introdução, tipos de parágrafos, né? Enfim, são orientações muito interessantes que eu não vou apresentar aqui porque há muitas aulas que falam sobre isso. Mas a proposta que eu vou apresentar a vocês aqui é uma proposta de organizar as ideias na hora de o candidato defender um ponto de vista, né? Ponto de vista que será apresentado na introdução, né? Na tese, que é a tese a ser defendida. E essas aulas que existem na internet são válidas, né? Mas não são suficientes, como também a minha aula também não é suficiente. Mas o diálogo entre todas as informações, todas as aulas de que o aluno, de que o candidato vai dispor, né? Tudo isso vai resultar no sucesso do aluno na hora de escrever uma dissertação argumentativa. A competência 4 trata-se da demonstração do conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aqui, a articulação entre as partes do texto, a articulação entre as informações, né, em nível oracional, ou seja, coesão textual. E a competência 5, a quinta competência, se refere à elaboração da intervenção para o problema abordado, já na tese, discutido ao longo da argumentação, que é a parte do desenvolvimento, tá? Respeitando os direitos humanos, tá? Até o momento, ninguém pode matar ninguém, porque é direito de cada um pensar o que queira, tá? Até a gravação desta aula, os direitos humanos devem ser respeitados. Então vamos lá. Bom, a redação ela é dividida basicamente em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução se reporta à tese. O desenvolvimento é o conjunto de argumentos que serão baseados nessa tese levantada na introdução. E a conclusão é a proposta, é a apresentação da intervenção em relação ao problema levantado na tese, na introdução, tá? Então vamos pensar aqui no roteiro de ideias, tá? É uma técnica que eu ensino aos meus alunos que têm dificuldades de começar uma redação, sempre orientando que a leitura é importante, sempre orientando que estudar disciplinas, história, geografia, matemática, física, química, sociologia, filosofia, religião, artes, tudo isso será importante para o aluno ter
digamos assim, uma massa de conhecimentos, e dentro desses conhecimentos, alguns desses conhecimentos serão selecionados, articulados, postos em diálogo, de modo que o aluno tenha condições de defender um determinado ponto de vista segundo o tema proposto pelo Enem. Tá? Então, a introdução vai ser a tese, desenvolvimento dos argumentos, e a conclusão, a proposta de intervenção. Então, a primeira coisa que o candidato deve fazer é ler a coletânea de textos proposta pela banca. Essa coletânea de textos, que é proposta pela banca, não é para ser copiada literalmente na sua redação, a não ser que você cite, entre aspas, né, dando crédito a quem está dizendo aquilo. Tá? O que eu acho, ao meu ver, um pouco isso empobrece o seu texto. Né? Você pode parafrasear com as suas palavras, mas não ficar só usando essa coletânea como bengala. Porque se você usa a coletânea de textos como bengala, né, primeiro que a coletânea de textos não vai se posicionar de uma forma ou de outra. Ela vai apresentar nuances, ideias. É para você... A coletânea de textos faz com que o candidato ative conhecimentos prévios que ele já deve ter, né? Ele já deve ter esses conhecimentos prévios em mente, né? E aí, uma vez ativados, ele vai verificar, bom, essa ideia é interessante, essa não é, isso me faz lembrar de uma coisa interessante, isso me faz lembrar também de uma coisa interessante, isso aqui eu concordo com essa ideia, eu não concordo com outra ideia, enfim. Tá? Então, esse é o papel da coletânea de textos. Não é para servir de bengala, de amuleto, para você pegar o texto literalmente que é apresentado pela banca e colocar no seu texto, tá bom? Isso é plágio, tá? É plágio, você está... E de certa forma... Professor Humberto, eu posso então mudar com as minhas próprias palavras? Você não está dizendo nada, você está apenas querendo escrever uma redação e ocupar linha. E não é esse o objetivo. Você tem que se posicionar diante do tema. Né? O tema é apresentado. Apresentou o tema, então agora vou ler os textos da coletânea e eu vou, como cidadão, me posicionar diante do tema proposto. O exercício, a redação, o ato de redigir um texto para o Enem é um exercício da cidadania. O que se quer medir é se você, candidato, né, tem perfil para entrar numa universidade. Se tem perfil para ser um universitário, entrar para uma universidade onde você vai produzir conhecimento para servir à sociedade. Né? Então, se você é um candidato, se você é um estudante que não se interessa por nada, está tudo muito bom, está tudo muito bem, não tem uma visão crítica da realidade, realmente é necessário você rever alguns conceitos, se realmente você deve seguir carreira universitária. Isso parece meio chato dizer aqui nessa aula. Poxa, professor, você está não dando incentivo para... Você está desincentivando o candidato? Não é isso, estou mostrando a realidade. A universidade é local de produção de conhecimento. Não é escola. Né? Na escola também já deveria ser local de produção de conhecimento. Né? Também, não com o mesmo nível da universidade. Não, mas não deveria ser uma reprodução do livro didático em sala de aula. Mas isso é conversa para outra aula. Isso é conversa para um outro momento. Mas a universidade é um local de produção de conhecimento. Então você deve fazer o quê? Você deve, no Enem, na hora de redigir o texto, na hora de fazer a redação, pense no tema. Questione o tema apresentado. Então vamos lá. Esse tema aqui foi o tema do Enem 2018. O tema foi manipulação do comportamento de usuário pelo controle de dados da internet. Tá? Não vou colocar aqui os textos da coletânea, você pode pesquisar na internet, lá
os textos estão lá. Então você pode, depois da aula, você pode imprimir, depois volta para a aula, enfim. Então, eu vou compreender esse tema, né? Primeiro eu vou ler os textos da coletânea, vou ler o tema, refletir sobre o tema, posso voltar para a coletânea de textos, mas cuidado com o tempo também, né? Não vai ficar refletindo a tarde toda, enfim, ou dependendo do horário da aplicação da prova. Você vai refletir sim, mas controle no tempo, tá? E o rascunho é para você fazer o seu roteiro de ideias, não é para você escrever a redação e passar limpo, não é para ficar bonitinho. É para isso que serve o rascunho. O rascunho é para você estruturar mais ou menos como a sua redação será, que tipo de redação será apresentado, né? Qual vai ser a sua proposta? Então é interessante você pensar no roteiro de ideias. Pense em ideias sumárias, né? Pense em tópicos frasais, para depois você inserir as ideias periféricas e formar o parágrafo como um todo, tá? Então, como pensar no tema? Como compreender o tema? Questione esse tema. Então, manipulação do comportamento de usuário pelo controle de dados na internet. A internet manipula o usuário, manipula o comportamento do usuário. Ele é manipulado na internet? Sim ou não? Então eu selecionei uma redação que tirou nota 1000 do Enem, na ocasião. O nome da autora da redação é Lívia Taumaturgo, do Ceará. E eu tomei a redação para montar esse roteiro de ideias, tá? Então, aqui eu estou fazendo o contrário. Eu estou simulando, né, como o possível roteiro de ideias que a Lívia deve ter feito, né? Se é que ela fez roteiro de ideias. O roteiro de ideias não é a única maneira de de começar uma boa redação. Eu acredito que o roteiro de ideias ajuda o aluno, o candidato, a fazer uma boa redação, principalmente aquele candidato que pega o papel e fala: não sei o que escrever, não sei como começar. Então, a boa maneira de você começar uma boa redação é fazer um roteiro de ideias e, em primeiro lugar, ler a coletânea, compreender o tema, questionar esse tema. Então, com base nessa redação, que já vou apresentar, a tese seria essa daqui. A internet tem sido usada para manipular o comportamento do usuário. Então, ao questionar esse tema, a candidata, pensou que a internet realmente manipula o comportamento do usuário. Na hora de você estruturar as ideias principais, os tópicos frasais, as ideias sumárias do desenvolvimento, o que foi pensado? O desenvolvimento é um conjunto de argumentos. Então eu vou pensar, a Lívia pensou em 2 parágrafos. O primeiro parágrafo para o desenvolvimento, que vai ser o meu segundo parágrafo, ela quis apresentar o seguinte: como argumento em defesa para essa tese de que a internet tem sido usada para manipular o comportamento do usuário. A ausência de políticas públicas que possam auxiliar o indivíduo a navegar corretamente na internet e suas consequências. Então, para a candidata, não existem políticas públicas de auxílio para o indivíduo navegar adequadamente na internet. Então, ela vai apresentar as consequências dessa ausência de políticas públicas. Como segundo argumento, que vai ser o meu terceiro parágrafo, a candidata vai apresentar não só o argumento, como também um fato exemplo. Isso é de suma importância. Pode ser até da coletânea de textos, mas tem que ter cuidado para não só citar. Citar sem comentar. Tem que citar e comentar. Aqui, no caso, ela cita como segundo argumento, que vai ser o terceiro parágrafo do texto, a educação quanto ao uso da internet, a importância
importância da educação no que se refere ao saber usar adequadamente a internet. E ela vai usar como fato exemplo, ela vai citar o projeto Digipo, né? Deve ser isso, Digital Polarization Initiative, e esse projeto auxilia os indivíduos a acessarem páginas confiáveis. Tudo bem? Agora, na conclusão, que é a intervenção, né? Intervenção ao problema levantado na introdução, que se transformou numa tese, a partir da tese de que, depois do questionamento do tema, a candidata formulou uma tese, né? Problematizou esse tema e disse que realmente a internet tem sido usada para manipular o comportamento do usuário. Ela argumentou ao longo do texto e agora vai propor uma intervenção tendo como base tudo o que foi dito nos outros parágrafos. Aqui no caso, nós estamos fazendo ainda o roteiro de ideias, então ela vai se reportar a tudo que foi dito ao longo do texto, né? Em forma de intervenção. Então, se a internet tem sido usada para manipular e não existem políticas públicas, e cita o exemplo da Digital Polarization Initiative, qual é a conclusão plausível que vai servir de intervenção? Ela vai citar: os estados devem promover políticas públicas que possam, né, de fato, auxiliar a população a navegar de forma adequada na internet. Então essa vai ser a conclusão da candidata. Essa vai ser a intervenção da candidata em relação ao problema que ela levantou, né? Problema esse gerado a partir do questionamento do tema, né? E ela formulou aqui dessa problemática a tese: a internet tem sido usada para manipular o comportamento do usuário. E dessa tese, a candidata apresenta a intervenção. Os estados devem promover políticas públicas que possam auxiliar a população a navegar de forma correta na internet. Bem, terminado aqui o roteiro de ideias, agora, né, vamos pensar essas ideias como tópicos frasais, como ideias principais. Agora, qual vai ser o meu dever? Com base nas minhas compreensões, com base nos meus conhecimentos prévios, eu vou inserir, eu vou interpolar, eu vou incrementar, né, com ideias periféricas. Eu vou incrementar as ideias principais, esses tópicos frasais, com ideias periféricas. A soma entre a ideia principal e as ideias periféricas vai resultar no parágrafo, tá? Aqui na introdução eu tenho uma ideia principal X, aqui no desenvolvimento YZ e na conclusão uma ideia principal W. Então são ideias principais diferentes, vão, junto com as ideias periféricas, formar parágrafos diferentes, mas esses parágrafos eles vão dialogar um com o outro. Para quê? Para que se forme a unidade de sentido do texto. Tá bom? Então vamos agora ler o texto segundo a confecção desse roteiro de ideias. Então, na primeira ideia levantada, que é a introdução, né, na introdução em que a candidata pensou na tese "a internet tem sido usada para manipular o comportamento do usuário", nós temos o seguinte parágrafo: segundo as ideias do sociólogo Habermas, né, repare aqui que ela já, em diálogo com o que ela leu lá na coletânea de textos, já ativou conhecimentos prévios, por isso que leitura é de suma importância, tá? Os meios de comunicação são fundamentais para a razão comunicativa. Não sei, não tenho certeza, mas pode ser que a candidata, que a Lívia, tenha tido acesso a essa obra aqui, Consciência Moral
e agir comunicativo, do Habermas. Tá? Visto isso, é possível mencionar que a internet é essencial para o desenvolvimento da sociedade. Entretanto, olha aqui, a Lívia usou o articulador argumentativo, né, o operador argumentativo de oposição. Quer dizer, a internet é essencial para o desenvolvimento da sociedade, mas vai entrar com uma ideia que vai se opor a isso. Porque, segundo o nosso conhecimento prévio, a internet é essencial para o desenvolvimento da sociedade, mas será que a internet é livre de problemas? Mesmo sendo essencial para o desenvolvimento da sociedade? Não é bem assim. Então vamos ver. Entretanto, o meio virtual tem sido utilizado, muitas vezes, em muitos casos, para manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, podendo induzir, quer dizer, repare que ela está se posicionando pelo tema apresentado de que realmente a internet tem sido utilizada para manipular o comportamento do usuário, né, segundo o controle de dados que esses mesmos usuários, né, que esse mesmo usuário apresenta na internet, podendo induzir o indivíduo a compartilhar determinados assuntos ou a consumir certos produtos. Isso, olha aqui, esse pronome demonstrativo, ele estabelece uma coesão anafórica ao que foi dito anteriormente, né? Isso é um mecanismo de coesão, tá? Isso ocorre devido à falta de políticas públicas efetivas que auxiliam o indivíduo a navegar de forma correta na internet, devido à falta, olha a crase, e à ausência de consciência. Repare que a crase está presente no primeiro A e no segundo A, havendo aqui um paralelismo devido a isso e devido a aquilo, né? Então, atendeu aqui também, dentre vários aqui pontos da norma padrão, esse ponto aqui do paralelismo quanto ao uso da crase. Então, é a ausência de consciência de grande parte da população sobre a importância de saber utilizar adequadamente o meio virtual. Essa realidade constitui um desafio a ser resolvido não somente pelos poderes públicos, mas também por toda a sociedade. Então, a candidata desenvolveu a tese, né, inserindo as ideias periféricas e assim formando o primeiro parágrafo. Agora, passando para o desenvolvimento, que apresenta duas ideias principais e vão formar dessas duas ideias principais, desses dois tópicos frasais, inserindo ideias periféricas nesses dois tópicos frasais, vamos ter agora mais dois parágrafos, que constituem, melhor dizendo, o desenvolvimento da redação, segundo o que foi levantado na introdução. Então vamos ao segundo parágrafo. No contexto relativo à manipulação do comportamento do usuário, pode-se citar que, no século XX, a escola de Frankfurt já abordava sobre a ilusão de liberdade do mundo contemporâneo. Ou seja, essa informação aqui da escola de Frankfurt, ela, de certa forma, deve ter ativado esse conhecimento prévio com base no que leu na coletânea de textos, né? Haja vista que nem é citada a escola de Frankfurt na coletânea, mas, de certa forma, alguma ideia fez com que ela ativasse esse conhecimento prévio, ou seja, provavelmente durante a sua educação básica, a etapa da educação básica, provavelmente essa candidata leu a respeito desse assunto, ou numa aula de filosofia, numa aula de sociologia, enfim, afirmando que as pessoas eram controladas pela indústria cultural, disseminada pelos meios de comunicação de massa. Atualmente, é possível traçar um paralelo com essa realidade, visto que milhões de pessoas do mundo são influenciadas e até mesmo manipuladas todos os dias pelo meio virtual, por meio de sistemas de busca ou de redes sociais, sendo direcionadas a produtos específicos
o que aumenta de maneira significativa o consumismo exacerbado. Isso é intensificado devido à carência de políticas públicas efetivas que auxiliem o indivíduo a navegar corretamente na internet. Então repare que em todo momento ela tá vai e volta, sem ser enfadonha, sem repetir, sem ser tautológica, sem ficar circulando. Ela retoma o que já foi dito, mas acrescenta novas informações, né? O texto, aqui existe um princípio da coerência textual, que é a informatividade, e aqui é muito incidente esse princípio, né? Esse princípio aqui é bem observado. Haja vista que ela retoma o que é conhecido e acrescenta novas informações. Isso é muito importante no desenvolvimento de um parágrafo. Explicando-lhe sobre o funcionamento do controle de dados, ensinando-lhe sobre como ser um consumidor consciente. Quer dizer, o uso do ler, né? Explicando a alguém sobre alguma coisa, ensinando a alguém sobre alguma coisa. Então, bem interessante essa construção sintática, tá? De acordo com o que a candidata levantou aqui no primeiro tópico do desenvolvimento, né? A ausência de políticas públicas que possam auxiliar o indivíduo a navegar corretamente na internet e suas consequências. Na segunda ideia, no segundo argumento, ainda no desenvolvimento, já indo para o terceiro parágrafo, a candidata cita que a educação, né, é importante para o uso consciente e adequado da internet, e cita aqui a Digital Polarization Initiative, projeto esse que auxilia os indivíduos a acessarem páginas confiáveis. Então vamos ler o parágrafo. Terceiro parágrafo. Ademais, né, quer dizer, diante de tudo isso, ainda vale destacar, ainda é importante destacar que é importante, né, que grande parte da população não tem consciência da importância da utilização de forma correta da internet, visto que as instituições formadoras de conceitos morais e éticos não têm preconizado, como deveriam, o ensino de uma polarização digital, como faz o projeto DISPO, né? Digital Polarization Initiative, o qual auxilia os indivíduos a acessarem páginas confiáveis e assim diminui o compartilhamento de notícias falsas, que muitas vezes são lançadas por moderadores virtuais. Eu só achava que isso já poderia destacar aqui na educação, né? Eu coloquei educação aqui porque eu como se eu estivesse simulando um roteiro de ideias, né? Porque eu não tenho acesso ao roteiro da candidata. Eu não tive acesso ao roteiro da candidata, só tive acesso à redação pronta por meio do site vestibularbrasilescola.ual.com.br. Nesse sentido, como disse o empresário Steve Jobs, a tecnologia move o mundo. Ou seja, é preciso que medidas imediatas sejam tomadas para que a internet possa ser usada no desenvolvimento da sociedade, ajudando as pessoas a se comunicarem plenamente. E aí a conclusão, que é já a proposta de intervenção. Os Estados devem promover políticas públicas que possam auxiliar a população a navegar de forma correta na internet. Repare que essa intervenção, em diálogo com o que tudo foi dito ao longo do texto, né, no que se refere ao desenvolvimento, né, a argumentação em si, retoma a tese, retoma o que foi problematizado. Portanto, aqui um operador conclusivo, cabe aos Estados, por meio de leis e investimentos, com um planejamento adequado, estabelecer políticas públicas efetivas que auxiliem a população a navegar de forma correta na internet, mostrando às pessoas a relevância existente em utilizar o meio virtual racionalmente, a fim de diminuir de maneira considerável o consumo exacerbado, que é intensificado pela manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Além disso, é de suma importância que as instituições educacionais promovam, por meio de campanhas de conscientização para pais e alunos, discussões engajadas sobre a imprescindibilidade de saber usar, de maneira cautelosa, a internet, entendendo a relevância de uma polarização digital para a conscientização da razão comunicativa. Olha aqui, né? Olha o que foi citado aqui no primeiro parágrafo, retomando o primeiro parágrafo. É um parágrafo apresentando uma ideia principal determinada e retomando, né,
incrementando o que foi dito ao longo do texto, observando aí, o leitor pode observar o princípio da informatividade do texto. Ele retoma o que já foi dito, mas ele acrescenta informações, né? No caso aqui, no campo da educação, que de certa forma está implícito, né, no parágrafo anterior. O parágrafo anterior, né, no caso o terceiro parágrafo, ele já prepara o leitor para a conclusão, né? E ele não fala aqui da educação, das escolas em si, né? Mas ele fala de instituições formadoras de conceitos morais e éticos, né, sobre essa questão do acesso à internet de forma consciente. Mas quando se fala de um projeto que trata dessas questões, de certa forma está falando da educação, né, do ato de educar as pessoas. Então, se o projeto foi citado como aquele projeto que auxilia os indivíduos, né, a acessarem páginas confiáveis, então, na verdade, essa questão da educação, né, esse discurso da educação, ele vai ser retomado agora na intervenção, agora tratando de quê? Das escolas, dentro do campo das políticas públicas, né, a serem promovidas pelos estados. Então, além disso, é de suma importância, discussões engajadas sobre a imprescindibilidade de saber usar de maneira cautelosa a internet, entendendo a relevância de uma polarização digital para a comercialização da razão comunicativa, né? Como disse, que foi retomado no primeiro parágrafo, né? Retomou-se a ideia que foi dita lá no primeiro parágrafo, quando falou da razão comunicativa de Habermas, com o intuito de utilizar o meio virtual para o desenvolvimento pleno da sociedade. Há aqui 4 parágrafos, 4 tópicos frasais que dialogam um com o outro, formando um todo, formando uma unidade de sentido, né? Um texto que atende eficazmente aos quesitos prescritos pelo Enem, no que se refere à produção do texto dissertativo argumentativo. Antes de terminar o nosso programa de hoje, eu quero chamar a atenção para o meu curso de redação que eu estou oferecendo aqui no meu programa Letras Cult, programa Aulas. E esse curso é um curso formulado para você que realmente precisa se preparar para o Enem, para os vestibulares como a UERJ, concursos públicos em geral, e também para você que está aprendendo a língua portuguesa como língua estrangeira. É um curso que se diferencia dos demais oferecidos na internet pelo seguinte motivo. Muitos cursos oferecem aulas de língua portuguesa, aulas de redação, e na hora de oferecer cursos de redação, o aluno ou o candidato compra um pacote de 10 redações. Então você paga por um valor de 10 redações e você faz as 10 redações por meio daquele valor, né? Com base naquele valor que você pagou. Acontece que você pode fazer 10 redações de 10 temas, realmente, né? O corretor vai apresentar a correção, vai apresentar os problemas que você apresenta no seu texto, mas não vai fazer com que você mude, não vai fazer com que você aprenda a fazer uma boa redação. Normalmente, esses cursos mostram para você o problema, mas não atacam o problema. Ou seja, esses cursos não fazem com que você realmente aprenda a fazer uma redação de qualidade. Porque só levantar os problemas é factual, né? É óbvio, é útil, mas não é o suficiente. Você precisa entender quais são os problemas que você apresenta no seu texto e precisa aprender a redigir novas redações desconstruindo esses problemas que você apresentou na primeira versão. Ou seja, você contrata o curso, né, dependendo do plano que você queira, é oferecido um tema, e para cada tema você faz 3 vezes a redação. Então, na primeira versão, você já tem a correção completa, os comentários. Eu trabalho com um sistema de codificação
que é um sistema eficaz para que você possa compreender realmente quais são os seus problemas redacionais, tanto em nível micro quanto em nível macro, né? Então, como é que isso funciona? Você produz, você escreve, você redige o primeiro texto. Vamos supor, você vai se preparar para o Enem. E no Enem são cobradas as dissertações argumentativas. Então você contrata o meu curso, né? Você recebe um tema pelo e-mail, tudo pelo e-mail, tá? E você vai redigir a primeira versão. Eu vou corrigir e aí você vai fazer novamente a mesma redação, o mesmo tema, mas observando a redação corrigida, passando a limpo, fazendo as modificações necessárias, eliminando aqueles problemas que você apresentou na primeira versão do seu texto. Você manda, e aí uma nova correção é feita, e aí essa correção, esse feedback é novamente enviado para você. Você que contratou o plano. E aí você vai redigir ainda sobre o mesmo tema a terceira versão do seu texto, né? É como se eu estivesse fazendo uma limpeza do seu texto. É como se eu estivesse fazendo uma filtragem, né? Digamos assim, uma purificação, uma limpeza mesmo do que você não deve fazer na redação. Na terceira versão, se você tiver realmente prestado atenção a todas as correções propostas desde a primeira versão, você já vai observar, opa, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Eu tenho de prestar atenção a este detalhe ou aquele detalhe. Então, quando você produzir novas redações sobre outros temas, aqueles problemas que você apresentou nas 3 primeiras versões do outro tema, certamente você não vai repetir esses problemas. Você já vai escrever as próximas redações sobre outros temas, já evitando ou praticamente eliminando aqueles problemas levantados quando você produziu as 3 redações sobre o tema anterior. Então, por isso, esse curso de redação, ele é um curso não só do levantamento daquilo que você precisa, dos seus pontos fortes e pontos fracos do seu texto, mas também é um curso de limpeza textual, ou seja, aquilo que você não pode fazer nos demais textos sobre outros temas. E aí, Humberto, como é que eu faço para ter acesso ao seu curso? O curso ele é 100% prático. É claro que nos comentários nós orientamos os detalhes que você deve estudar, o que você deve, né, se aprofundar um pouco mais, mas o curso é 100% prático. Já nos comentários, já na correção, você tem acesso aos conteúdos necessários para que você possa desenvolver as habilidades e competências para uma boa redação, seja em quaisquer concursos públicos, inclusive o Enem. Eu proponho 4 planos, né? O primeiro plano é o plano de um tema. Em um tema, você tem 3 redações corrigidas, né? Então você produz a primeira versão da redação, né? E eu corrijo, né? Você observa os problemas que você cometeu. Já na segunda versão, você já vai passar a limpo, vai refazer a redação, tentando eliminar os problemas que foram levantados da primeira versão. Você vai me entregar, e aí eu vou corrigir, vou enviar o feedback, e aí você vai produzir a terceira versão da redação, do mesmo tema, né? A primeira versão do mesmo tema. E aí eu faço o feedback, e certamente na terceira versão, acredito eu, se você prestar bem atenção, seguir as minhas orientações, as nossas orientações nas correções ao longo das 3 redações, você certamente irá aprender, já terá desenvolvido as competências e habilidades para uma boa redação. É claro, sempre lembrando que para que você possa redigir boas redações, é importante que você leia, é importante que você tenha o hábito da leitura.
é o hábito da escrita, mas também o hábito da leitura, para que você possa sempre ganhar conhecimentos, adquirir ideias, formar opiniões, para que de todo esse corpo, de todo esse banco de dados, você possa selecionar o que é mais importante, para que você possa fundamentar a argumentação e defender o seu ponto de vista. Então vamos continuar. Escolhendo o plano de um tema, você não vai pagar R$90, você vai pagar R$40. Mas se você acha que não, eu quero treinar bastante, eu quero ter pelo menos 2 temas. Então você vai ter, nesse plano de 2 temas, você vai ter um total de 6 redações corrigidas. 3 redações para um tema e 3 redações para o outro tema. Você não vai pagar R$180. Você vai pagar R$60, né? E se você quiser pagar por 3 temas, você vai ter um total 9 redações corrigidas, 9 redações codificadas, 9 redações comentadas, 3 redações para um tema, mais 3 redações sobre outro tema, mais 3 redações sobre outro tema, não é? E você não vai pagar R$270, você vai pagar R$90. E também temos o atendimento home care. Nesse atendimento home care é uma aula particular, no local onde o candidato ou o aluno queira, né? Então, nesse atendimento home care, você só tem um tema. E nesse um tema, você tem 3 redações corrigidas, né? Esses feedbacks são feitos não por e-mail. Você entrega as redações por e-mail, não é? Mas os comentários, o feedback são transformados em uma aula, e essa aula é dada de forma presencial. São 3 aulas, 3 visitas. Então você, nesse atendimento home care, você não vai pagar R$600, você vai pagar R$300, não é? Acesse o nosso site que está aqui no seu vídeo, tá? Acesse o site, anota aí, clica. E este site, o endereço também vai estar abaixo deste vídeo. Então, abaixo deste vídeo, você poderá clicar lá e você será levado à página onde você vai clicar no arquivo, e nesse arquivo tem todas as instruções de como você vai fazer o curso, como vai fazer a sua inscrição e como você vai fazer a sua redação e enviar todo esse material por e-mail, um e-mail específico para o curso. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você vai ter um bom curso, você vai ter um bom atendimento, você vai ter sucesso, e se você seguir as orientações, certamente você vai aprender, você vai desenvolver as habilidades e as competências necessárias para fazer uma boa redação. Muito obrigado pela sua audiência aqui no nosso programa, obrigado por ter assistido ao meu programa. Todo sábado, às 10 horas, o YouTube publica pelo meu canal aulas de língua portuguesa que podem falar sobre literatura, redação e outras questões sobre análise do discurso. Então, todo sábado às 10 horas você tem um encontro marcado aqui comigo no Letras Cult. O meu nome é Humberto e estarei com vocês na próxima semana aqui no Letras Cult. Muito obrigado e até a próxima!